Olá, bom dia. Já peço desculpas antes, porque eu tenho uma certa dificuldade de ser criativo de manhã, né? Apesar do nome do evento. Assim. Acho até que é por isso que eles demoraram 27 meses para me convidar, né? Mas, enfim, vamos lá. Bom, não sei... Ah, tá. Obrigadão. Bom, quando eles fizeram o convite, eles falaram, gostaria que você falasse sobre risco. Você é um cara que vem de criatividade, vem de publicidade, design, e de repente começou a empreender numa área completamente diferente e tal. Mas eu falei assim, cara, mas não sei se eu quero falar sobre isso, não. Isso é uma coisa que cada um faz a sua própria mensuração de risco, assim. E risco de empreendedorismo, para mim, nunca foi de fato um risco, porque eu acho que o maior risco é aquele que você não percebe. Né? O maior risco é aquele que é imperceptível, que você não sabe que está passando. O risco de empreendedorismo é uma decisão estratégica. Você toma uma decisão, você avalia o que pode dar errado, assume isso como verdade e trabalha para conquistar o ganho. Trabalha para que isso não seja verdade, mas você está assumindo que já deu errado. Então, e se der errado, o que é? Né? Aqui, na verdade, o que eu queria falar com vocês é uma coisa que eu vejo que a maioria das pessoas ainda não está percebendo. E é um risco hoje para o mundo inteiro. E lembrando um pouco dos fatos que aconteceram esse final de semana aqui em Belo Horizonte, taxista versus Uber, né? O que eu fiquei sabendo no táxi? Os caras quebraram tudo, bateram em passageiro, enfim. Hoje, em São Paulo, está tendo uma votação para saber se realmente vai ser permitido ou não. Tem uma liminar que permite o uso do Uber e vai ser definido se vai ser permitido ou não. Mas é estranho, porque tem uma pesquisa da Gallup que fala que 90% das pessoas no mundo estão num lugar que não gostariam de estar, trabalhando com algo que não gostariam de estar trabalhando. Isso é uma pesquisa que eles fazem há 25 anos, pesquisam 213 mil pessoas em cada uma delas, e, cara, a gente ainda está lutando pelo nosso trabalho. Afinal de contas, a gente precisa viver. Né? Isso não é um problema que atingiu só os taxistas do Brasil. Isso é no mundo inteiro. Né? Adoro essa do Rio. Mas no tipo Inglaterra, França, Espanha, no mundo inteiro está acontecendo essa briga de ameaça. Uma ameaça que, a princípio, as pessoas tinham como garantido. Né, eu tenho um sorteio, eu tenho o meu avará, como assim? Isso aqui agora desvalorizou tanto, eu não tenho mais isso. E chegou de uma vez, no mundo inteiro. Né? Estima-se que são mais de 30 milhões de taxistas no mundo. 30 milhões de empregos em risco, porque já tem outro 1 milhão trabalhando. Né? Você tem 1 milhão de uberistas, se existe esse termo, né? Mas tem 1 milhão de motoristas do Uber aqui já, né? E um outro questão de risco cara, os caminhoneiros transportam a sua comida. É uma coisa que eu aprendi desde cedo, não mexe com quem mexe com a sua comida. Entendeu? Não faz isso. E os caras, no mundo inteiro, estão lutando contra o alto custo do diesel, do frete, dos impostos, né? E não é só aqui. Aquilo ali foi ano passado, já teve esse ano, mas o do canto lá é na Itália, esse é do Brasil, esse aqui é na África, aquilo ali é na China. Se você bater Truck Strike no Google, você vai ver que é recorrente no mundo inteiro. Né? Uma curiosidade, caminhoneiro é a profissão mais comum em 29 dos 50 estados norte-americanos. Aí você fica pensando, por quê? Porque, basicamente, o caminhoneiro ele suportou 2 grandes transformações na economia. Globalização, não afetou. O cara que é motorista na China não é motorista nos Estados Unidos, não teve problema.
A segunda, automação. Caminhões não dirigem sozinhos. Bom, por enquanto. Vamos ver isso daqui a pouco. Né? Mas estima-se que lá nos Estados Unidos são 7 milhões de pessoas envolvidas diretamente com essa profissão. Né? No mundo, 70 milhões de motoristas de caminhão. Aqui eu não estou colocando motorista de ônibus, de trator, caminhão. Por que estou falando disso? O maior risco para essas profissões não está sendo percebido e vai acabar com eles nos próximos 10 anos. A gente está falando de 150 milhões de empregos numa única profissão que vão acabar muito em breve. Uns mais otimistas, mais pessimistas ou otimistas, dependendo do ponto de vista, falam que isso é 5 anos, os mais pessimistas falam em 20, mas uma coisa eles concordam, vai acabar. E a gente vê taxista brigando com Uber e está vindo uma outra coisa aqui por trás que nenhum desses caras está vendo. Então vamos ver o que é. Carros autônomos. Né? Carros autônomos é uma realidade. É hoje e funciona. E eles não precisam ser 100% seguros. Se eles forem 10% melhor do que o ser humano, a gente já está falando de uma economia de vidas absurdas. Né? A maioria das pessoas, quando pensa em carro autônomo, pensa nesse carinha aqui. Né? O Google trabalha em protótipos de carros autônomos desde 2009. Ele já tem mais de 2.500.000 quilômetros de teste em vias públicas, rodando pelo mundo inteiro e vendo o que acontece se eu fizer isso autonomamente, o que acontece se eu fizer aquilo. Se entrar um ciclista na minha frente, como que eu reajo? Né? Então, vou começar a falar por carro, de entender o que é essa tecnologia. Né? Então, tem 3 frases aqui que eu separei que eu acho que fazem muito sentido. Fazer carros autônomos mais seguros é muito mais simples do que as pessoas imaginam. A segunda vai ser tão comum como um elevador. Você lembra da época que tinha assessorista? Né? Hoje, você vai lá, aperta um botão e pronto. E no futuro não será permitido, simplesmente porque é muito perigoso. Você não pode botar um ser humano numa máquina de matar. Não pode. Né? Quem chuta de quem é essa frase? Chute. As 3 são da mesma pessoa, Elon Musk. Né? Para quem não sabe, Elon Musk, né, é o fundador da Tesla, o primeiro carro elétrico de produção, assim, e agora na luta pelo carro autônomo. Né? E ele é um fabricante de carro, falando que pessoas não devem dirigir. Ele está enxergando alguma coisa que a gente não está enxergando. Ele está percebendo alguma coisa que a gente não está percebendo. Né? E esse outro cara falou assim, em 2020, se os Teslas já forem 100% autônomos, eu compro a produção inteira. E a produção estimada para 2020 de Tesla são 500 mil carros. Quem falou isso? O fundador do Uber. Então tem alguma coisa acontecendo aí que vai vir assim, com muita força. Né? Então, tipo, o cara acabou de empregar 1 milhão de pessoas. E ele já falou que quer comprar carro autônomo. Né? Ele, pelo visto, o Elon Musk, segundo os textos que eu li, não respondeu e tal. Porque isso foi mais ou menos em março do ano passado. Em outubro do ano passado, a Tesla soltou um upgrade de software. Um upgrade, igual esse que você baixa no seu celular, do app X. Um belo dia, você chegou lá, conecta na internet, seu carro, baixou um upgrade. Seu carro dirige sozinho. Isso foi em outubro do ano passado. Ele já tinha instalado todos os sensores para mais de 100 mil carros já produzidos. Os sensores já estavam lá. Ele só estava esperando a regulação e o software. Ele simplesmente falou assim, agora, olha que feature legal que tem seu carro. Dirige sozinho. Acho que isso não
pegou muito bem, porque em janeiro, na sequência, quem já ouviu falar do Lyft? Lyft é uma espécie de Uber de caronas pagas. Então, ele descobre quem está no seu trajeto, quando você vai para o trabalho, ele descobre quem está no seu trajeto, fala, ó, quer parar aqui? Você dá uma carona, o cara te dá uma grana e é isso aí. A GM investiu 500 milhões de dólares no Lyft para fazer uma frota autônoma, em janeiro desse ano. Estão vendo que as coisas estão muito rápidas, né? Tipo, em 2009, os primeiros testes, aqui a gente já está falando de investimento de bilhão, a gente já está falando de investimento de milhões, de compras de 500 mil carros, de eu quero ser autônomo, de upgrade de versão de software que faça o carro dirigir sozinho. Daí, alguns meses depois eu falo, tipo, há um mês atrás, o Uber compra 100 mil carros da Mercedes. E deve ser só uma coincidência, o modelo que ele comprou é o único da Mercedes que tem carro autônomo. O cara já comprou 100 mil carros. Numa operação de bilhões, da Mercedes, um S-Class, que desde 2013 já está sendo produzido com essa função. Eu não estou falando de tipo aquele modelo de você fica com a mão no controle e dá lá o autopilot, não. Ele dirige sozinho, dentro da cidade. Daí o Elon Musk, isso tem dia 21, tem 6 dias, vira e fala assim, nós também estamos pensando numa solução aí. Por que será que ele não atendeu o telefonema do fundador do Uber? Né? A gente também está pensando numa solução que é uma solução para grandes centros densos, que é para substituir o transporte público, mas eu não quero falar muito, não. Eu só vou falar que ele vai te levar num local de destino e não no ponto de ônibus, na parada. Você já falou meio que tudo, né, cara? Tipo, você já deu para entender onde você quer chegar, né? Então, você não quer vender carro, você quer vender serviço. A mesma coisa que a GM quer, a mesma coisa que o Uber quer, a mesma coisa que o Lyft quer. Lembra dos caminhões? Esse cara foi o primeiro caminhão emplacado nos Estados Unidos, autônomo. Significa que no estado de Nevada, que é um dos mais, onde está acontecendo o maior volume de testes de carro autônomo, já é permitido você andar com um caminhão autônomo. Ele transporta, ele trabalha autonomamente. Ainda tem lá uma coisa que ele bota lá o volante no carro, no caminhão, para falar, em situações de risco você assume, beleza? Cara, é exatamente nessa hora que o ser humano não pode assumir. Na situação de risco é onde a máquina deveria estar assumindo. Então, é só uma questão de tempo. Daí, isso foi em maio do ano passado. Em outubro do ano passado, a Mercedes, lembra aquele do cara lá que comprou 100 mil carros? Produz em série o primeiro caminhão autônomo. E daí ele não tem só o caminhão autônomo, não. Ele tem uma função que está lá, o cara está dirigindo, ele vai, aperta lá, piloto automático. Solta, esquece, vai. Daí os vídeos são super engraçados, assim, depois procura na internet. Ele pega o tablet, vai ver como está o tempo, abre o jornal, fica lá e tal. Inclusive, tem uma pesquisa, não coloquei aqui, mas tem uma pesquisa que fala que o impacto em mídia vai ser absurdo, porque, em média, as pessoas gastam 46 minutos nos Estados Unidos indo de um lugar para o outro, todos os dias, e esse tempo vai ser, basicamente, devorado na mídia. Você aumenta a janela de exposição. É só um efeito colateral de uma tecnologia de automação de carro. Tá? Vai impactar a mídia. Beleza, e daí ele tem uma função, você está lá, apertou, daí se entra um outro caminhão atrás, ele pode fazer um comboio automático. Significa que ele começa a viajar igual trem. Então, você pode enfileirar 4 ou 5 caminhões na sequência. E o que ganha? Quando o vácuo de um caminhão, né, cola no outro, está falando colar a 10 metros de distância. Simplesmente você eliminar a resistência do ar faz com que você tenha um ganho, uma economia de, em média, 10% de combustível. Numa viagem de 1.000 quilômetros, isso é 6 mil euros, segundo a pesquisa. Simplesmente para você botar um caminhão enfileirado no outro.
Você vai ter um comboio de 10 caminhões, de 3 caminhões, de 5 caminhões, rodando automaticamente, autonomamente, dentro de uma estrada, otimizando espaço, otimizando recurso, muito mais seguro. E daí você fala assim, pô, mas é só Mercedes, porque o Freightliner, aquele outro caminhão também é uma marca americana, mas é produzido pela Daimler, que é a mesma fabricante. Na verdade, desde o ano passado, existe uma competição que tem todos os grandes fabricantes de caminhões da Europa. Então, você tem a Iveco, a MAN, a Scania, a Volvo, a Daimler, né, que já foi citada, a RD, e todos os reguladores econômicos de transporte, política, tudo que é necessário para ter isso rodando, já acontecendo. Esses caras viajaram, se você procurar, tem um link na apresentação que depois vai ser compartilhado. Você tem, acho que foi semana passada, ou 2 semanas atrás, que eles chegaram, cada um saiu do seu país, então a Iveco saiu da Itália, a MAN saiu, e a Daimler saíram da Alemanha e foram se encontrar em Roterdã. Eles já criaram uma rede de estradas que permite o uso de caminhão autônomo. E simplesmente o fato de ter uma tecnologia dessa não vai impactar somente o fabricante de carro, de caminhão ou os caminhoneiros. Isso aqui é um estudo que mostra 14 setores que vão ser impactados diretamente por essa tecnologia. Aqui não tem o mídia, que eu simplesmente coloquei 46 minutos a mais de tempo de exposição, que é muito, que não está nessa conta. Mas é óbvio que vai impactar as seguradoras. Você tem menos acidente. É quase zero. Estima-se que vai ser reduzido em 90%. Né? Hotel, airlines, por que eu vou... Tipo, hoje eu acordei às 4 da manhã para vir aqui, eu estou menos criativo ainda. Mas, assim, cara, por que eu poderia vir dormindo numa cama móvel? Né? Car parts, o mecânico da esquina, tchau, cara, isso aí já acabou. Primeiro, nem sei se vai ter dono, você querer ter um carro nesse esquema. Tem cidades como Londres que o Uber chega antes do que a ambulância. Tipo, pra quê? Né? Uhum. Carpooling, né? Parking garage, né? Cara, tipo, o problema que tem de estacionamento na cidade. Para quê? O carro te deixou aqui, ele pode estacionar fora da cidade. Ou ele vai pegar outra pessoa, ou ele vai reabastecer, se é que precisa, se ele já não for solar, elétrico, não sei o quê. Né? Ele vai liberar, dar a rua de volta para a gente. Porque olha o tanto de carro que fica parado aqui em volta, só porque o cara precisa vir trabalhar aqui. É surreal. Fast food delivery. Já tem teste na Austrália, do Pizza Hut, entregando, Domino's, entregando pizza com robô. Tipo, aqui no Brasil não ia funcionar, na primeira esquina já ia, mas lá funciona. Né? Real estate, tipo assim, se eu não preciso morar nos grandes centros urbanos, quanto que isso vai valorizar o subúrbio? Né? Os bairros residenciais afastados. Sendo que o problema de trânsito vai ter caído, o problema de estacionamento vai ter caído. Né? Eu não vou ter carro, eu vou chamar o cara, em 3 minutos está ali para o cara. Eu ainda falo cara, besteira. O carro. Né? E por aí vai. A contrapartida. 1.300.000 pessoas morrem por ano em acidentes de carro no mundo. Outros, estima-se entre 20 milhões e 50 milhões são machucados ou se tornam paraplégicos ou tetraplégicos. Né? E daí a conta que a gente precisa fazer é essa aqui. 150 milhões de empregos, isso é fato, por 1,3 milhões de vidas por ano. Para mim isso aqui é no-brainer, não tem que pensar.
Tipo, desculpa caminhoneiros, desculpa motoristas, mas tchau. É uma evolução. Se não acontecer aqui, vai acontecer. Pode ter um dos livros que eu li para fazer essa apresentação, chama The Rise of Robots. E daí, no início de cada capítulo, ele bota citações sobre o assunto. E uma delas, ele fala assim, criar leis que proíbam o avanço dessa tecnologia, simplesmente você está garantindo que outra pessoa vai fazer. Né? Tipo, você simplesmente está falando assim, beleza, aqui no Brasil nós não vamos fazer, mas você não regula o mercado americano, você não regula o mercado chinês, você não regula... Então, você acha que o dono de frota de ônibus vai pensar uma vez ou outra em importar? O cara que tipo, faz a mineração vai pensar uma vez ou não em automatizar o processo? E isso vai gerar um problema econômico absurdo, porque esse aqui é só o topo do problema. Esse aqui é o mais tangível. Por onde eu escolhi contar a história, porque ele é mais próximo. A gente já está vendo isso acontecer. Né? E a gente já viu isso acontecer antes. Né? Tipo, a gente já viu esse anúncio do início do século passado, fala assim, fique livre do cavalo, você vai ficar menos ansioso, você não vai ter que cuidar dele, você vai diminuir o custo, e você, olha só, é meio centavo a cada 2 quilômetros. Né? Só que a gente já viu esse filme antes, do fazendeiro, né, depois virando industrial, do industrial virando cientista da computação, não sei o que e tal. Só que tem uma grande diferença. Até então a gente estava falando de automação de músculo. Era simplesmente um trator mais eficiente do que uma pá. Um carro mais eficiente que um cavalo. A palavra inteligência não estava na jogada. Você ainda precisava de um ser humano ou de um ser inteligente tomando conta desse negócio. E agora? Porque o que a gente está falando é de inteligência artificial. A gente está falando de machine learning, para a máquina aprender. E nós estamos falando de deep learning, que é aprender a aprender. Eu nem preciso ensinar para ela, eu simplesmente falo assim, aprenda. Em camadas. Né? E daí eu vou entrar um pouco mais nisso para tentar explicar um pouco do que é esse aprendizado em camada, né? Que eles chamam de redes artificiais neurais. Né? Artificial Neural Networks. Né? Ou Convolutional Neural Network. Que, tipo, coevolucional. Uma ensina para a outra. Uma vai passando a informação para a outra. A primeira camada de neurônio faz um trabalho mais básico. Daí ela passa para a segunda camada de neurônio, um pouco mais de informação. E daí ela vai chegando a conclusões sozinhas e ele vai fazendo esse processo várias vezes, até ele aprender. Então, programas que imitam a atividade cerebral organizada em seus neurônios em camadas. O software aprende num sentido muito real, ele realmente aprende aquilo, a reconhecer padrões e representações digitais, como sons, imagens, textos e números. Vocês não acham surreal você falar com o Google? Tipo, é só eu que acho. Você vira e fala assim, toca lá para a Praça da Liberdade, navegar para a Praça da Liberdade. E ele entende. E entende o que eu estou falando, abre o mapa. Pois é, cara. É a mesma tecnologia. É a mesma tecnologia. E isso não era possível até 2006. Então, tipo, o conceito disso começa lá em 43. Mas aí vai até 80. Daí tem um período que a gente chama de Dark Ages, porque, na verdade, nesse período, você conseguia resultados estatísticos muito próximos dos resultados de redes neurais, né? Que só foi ficar mais barato depois do avanço da capacidade de processamento. Então, até então, em 1980, você conseguia resultados, inclusive, um pouco melhores, porque o treinamento dessa máquina demorava muito tempo.
Né? Você estava falando de processar muito dado, de ensinar várias vezes, várias iterações. A primeira iteração era muito ruim, enquanto o modelo estatístico inferido por um ser humano já dava resultado na primeira vez que você rodava. Né? No momento que 2006, um cara falou assim, deixa eu aplicar isso aqui a reconhecimento de voz. E tinha vários modelos estatísticos de reconhecimento de voz, que davam resultados entre 80% de reconhecimento de voz. Alguém que reconhece 80% de voz, para o ser humano, 80% é muito, mas para o ser humano tornava-se quase que impraticável. Era a Siri no início, talvez, não, ela era melhor do que isso. Mas, em português, assim, mas depois agora melhorou. Mas é um pouco isso, assim. E daí o cara pegou essa mesma tecnologia, aplicou com o poder de processamento, ele chegou a 94%. Hoje a gente já está falando de 98%. Ou seja, entende mais do que qualquer ser humano. Eu já devo ter falado algumas palavras aqui que ele falou mesmo, não entendi nada. Tipo, ela entenderia. Né? A tecnologia entenderia. Ela entende mais do que o ser humano. E daí, em 2012, aconteceu isso com a imagem. Você mostra a imagem para ser humano e mostra a mesma imagem para a máquina entende mais do que o ser humano. Numa amostragem de 100 pessoas. Isso foi em 2012. Aí, em 2015, a gente começou a ver em todo lugar esse negócio. Né? Sem saber que é. Lembra do risco maior é aquele que você é imperceptível? Pô, legal, agora tem essa feature aqui. Cuidado. Né? Tipo, eu acho incrível. Vai ter várias coisas. E o AlphaGo, eu não sei se vocês entendem o que é o Go, que é um jogo asiático. E ele é sei lá, a potencialidade de complexidade dele é muito mais complexo do que o xadrez. Mas há fatores, assim, elevado. Né? Porque ele tem um processo de intuição, ele tem, as possibilidades são multiplicadas por milhões. Né? Pela primeira vez, uma máquina ganhou. Do campeão mundial. E agora o que eles estão fazendo? Eles estão botando uma máquina para treinar a outra máquina. Tipo, não só com dado. Bota as duas para jogar e deixa o pau quebrar. Como que isso funciona? Só um pequeno slide técnico aqui para a gente entender, porque vai fazer sentido mais à frente. Um processamento de reconhecimento de imagem. O que a máquina faz? Ela pega uma imagem grande, separa em pixel. Analisa pixel a pixel. E daí cada ponto é avaliado. E ele é transformado num vetor de 0 a 1. Né? Um número de 0 a 1. Então, aquele pixel branquinho lá é o 0,752. O do lado é o 0,6 não sei o quê. E daí ele compõe um mapa de número, um vetor, né, que é esse cara que ele vai analisar. E ele faz isso com tudo. Poderia ser dados de cartão de crédito para saber se é fraude. Poderia ser voz. Poderia ser texto. Poderia ser manuscritos. Poderia ser o que for. Ele vai fazer essa mesma formulação. Daí ele pega isso e bota para a máquina entender. Assim, vetor fracionado, descobre aí o que é importante. E ele vai falar assim, eu agrupei aqui automaticamente, eu não falei, ele não falou nada aqui para a máquina, ele falou assim, descobre o que é relevante. Aí ele criou uma coisa aqui de linhas e cores e degradês. Daí ele criou uma outra de faixas, texturas e contornos, outras de olho, boca e orelha, outro de felinos, primatas e répteis. E daí ele avalia a imagem dentro desse processo e te fala se é um tigre ou não é. Te fala se é fraude ou não é. Te fala se aquela palavra é aquilo mesmo que você disse ou não. Né? Então, e daí você bota isso para treinar. Você bota milhões e milhões de imagens de tigre para ele aprender o que é tigre. E ele vai, a cada vez que você bota uma imagem, ele vai melhorando o algoritmo. Ele vai reescrevendo o algoritmo. Uma espécie de código genético. Não é bem isso, mas ele vai aprendendo. Ele vai melhorando o resultado dele. Né? E daí, em um belo momento, você pergunta, isso aqui é um tigre? Ele vai falar assim, eu tenho 98% de certeza de que isso aqui é um tigre. Esse aqui eu tenho 96% de certeza que não.
Esse aqui é um pouco menos, porque, sei lá, é felino também, então, né, não sei, talvez seja um filhote. Agora, o que acontece quando você tem a maior base de fotos de imagem do mundo? Quem tem? Pessoal, as suas fotos. Facebook. Com áudio esse. Esse é o cientista de Deep Learning do Google. Is there a baby? Yes. What is the man doing? Typing. Is the baby sitting on his lap? Yes. Are they smiling? Yes. Is there a baby in the photo? Yes. Where is the baby standing? Bathroom. What is the baby doing? Brushing teeth. What game is being played? Soccer. Is someone kicking the ball? Yes. What color is the ball? Yellow. Argumentado. What game is the dog playing? Frisbee. Já deu What pra color is entender. the dog? Pois bem, voltando aos carros, é a mesma coisa. Né? O que a gente está falando é reconhecimento de placas, de carros, de por onde que eu posso passar, por onde eu não posso passar, as pessoas, objetos frágeis, a distâncias que elas estão do ponto que você está enxergando. É a mesma coisa. Né? Você pode usar isso para fazer o que o Mark Zuckerberg divulgou na última semana. Ele bota legendas automaticamente para pessoas com deficiência visual e fala o que tem na foto. Legal. Mas você entendeu o que está por trás? O cara escreve, a máquina escreve. Ela entende e bota na linguagem para o ser humano ler. Tipo, alguém escreve aqui para viver assim, tipo, jornalista, não sei o quê, ele vai chegar lá. Aguarde. Pois bem, esse aqui é o sistema mais ou menos complexo do carro, mas rapidamente. Ele tem que perceber onde ele, as coisas que estão em volta dele, onde ele está em relação a essas coisas e como ele está em relação ao mapa. Depois ele tem que traçar uma decisão. Eu vou para a esquerda, eu vou para a direita. Eu posso ir para a direita? Tem alguém vindo? Não sei o quê. Então, é basicamente isso que tem que entender. Né? Basicamente isso porque é complexo, é imprevisível, chove, neva, um monte de coisa. Tem que entender nessas circunstâncias também. Então, a capacidade de processamento visual disso é absurdo. Por isso que o GPU, o processamento gráfico, é muito grande. Quando eu era menino, esses caras aqui, a NVIDIA fazia placa para videogame. Hoje elas fazem um supercomputador para dirigir carro, autonomamente. Né? Então, ele criou uma máquina que você treina o seu algoritmo de Deep Learning, né, sua rede neural, bota ele para testar numa rede, então todos os carros vão aprendendo e melhorando isso e vão alimentando essa rede. Então, em situações muito diversas e muito diferentes, vão alimentando a mesma rede. E tudo processado em tempo real para aquela história. Essa é a pequena diferença, é processado em tempo real. Isso se parece mais ou menos com isso aqui. Isso é o que eles chamam de computer vision. Né? Então, ele vai passando, o carro está dirigindo e ele vai identificando os objetos. Isso aqui é uma rede neural treinada em um dia. Em um dia, ela aprendeu o que é carro e o que não é carro, e ele vai rastreando essa história. Né? Com um pouco mais de treino, e isso assim, até ano passado, isso demorava 1 mês, 2 meses para ser treinado. Hoje, aquele computadorzinho que eu mostrei tem a capacidade de 150 MacBooks Pro. É como se você andasse com 150 MacBooks Pro atrás do teu carro. Né? E aqui já é um pouco mais avançado. Aqui ele já está, sei lá, com 1 semana de treino. Ele já está colocando carro, sign, people. Aí lá, ele encontrou umas pessoas, tá vendo? Ele está marcando pessoas, outro carro, placa, sign. Então, ele está entendendo o que está acontecendo em volta dele. Né?
E daí ele começa a falar assim, agora eu vou treinar um pouco mais, eu não posso só simplesmente reconhecer o quadrado da pessoa, eu tenho que reconhecer se o braço dela está para trás, né? Se o carro está com a porta aberta. E daí ele começa a pintar os espaços. Acho que eu narrei antes de chegar nesse momento. Vamos lá. Não tem como pular aqui não, porque está tudo num único vídeo. Pode. Mais um. Mais, pode passar. Aí. Então ele começa a entender mais detalhadamente. Então, assim, o rosa é onde ele pode passar, o azul é onde ele não pode passar, o verde é toma muito cuidado, o carro é algo rígido, né? Pode passar um pouco mais. Acho que ele fica aí um tempo. E daí ele vai para a pista, com todo esse conhecimento. E daí o cara narrando, ele fala assim, tá vendo um caminhão que está piscando lá? Quando eles rodaram isso pela primeira vez, eu falei assim, cara, tem algum erro. A máquina reconheceu, tipo, 1 minuto antes do ser humano reconhecer, que existia um caminhão ali. Pode passar um pouco mais para frente. Isso aqui é mais ou menos todos os sensores que precisa ter num carro, né? Então você tem uma câmera para frente, uma câmera atrás, a visão geral, a visão ampliada, os sensores em cima, daí ele mede a velocidade, se você está girando, e o GPS. Pode passar para frente agora. E daí ele começa a reconstruir o ambiente em volta dele. Ele simplesmente fala assim, com todos esses sensores, onde que eu estou? Constrói para mim meus arredores. Né? Então ele começa a entender, então tem árvore ali, tem guarda-reio aqui, tem não sei o quê. Pode passar agora, pode dar um pulo maior. Ele vai traqueando, tá vendo? Tudo em tempo real. Pode vir mais ou menos para cá. Daí ele começa a entender a posição dos outros carros, a velocidade dos outros carros, né, em relação a você. Né? E lá em cima ele está vendo a visão flat, vista de cima. E ali é a câmera que está capturando tudo. Isso sendo processado em tempo real dentro do carro. Pode passar mais para o fim, daí agora. Ele botou um mapa desenhado em tempo real. Né? Esses pontos aqui que estão passando são o GPS. E ele fala assim, o GPS não serve para a gente, ele é uma guia, mas ele tem precisão de metros, eu preciso ter precisão de milímetros, de centímetros. Então ele redesenha um mapa por si só, e aí é preciso, em tempo real. E daí aquelas duas, a amarelas são as possibilidades que ele tem. E daí na hora que o carro começa a passar perto, ele começa a fazer aquela possibilidade ficar vermelha. Porque ele fala assim, não, entendi, tem um carro aqui, eu não posso não posso mudar de faixa aqui. Né? Então, ele aprendeu a tomar decisões. Né? E daí, a última coisa, eles desenharam, pode ir lá para o finalzinho. E daí já é ele completo. E aí é ele como que você ganha confiança. Assim, é uma parte muito importante do carro autônomo, é você ensinar o ser humano a confiar na máquina. Então, eu tenho que mostrar que eu estou ciente de tudo que está acontecendo. E eu tenho que surpreendê-lo, que eu estou ciente de muito mais coisa que ele não está vendo. Porque ele começa a estar ciente que o carro vai passar muito antes dele passar. Né? O carro autônomo é uma realidade e funciona. 50%, só que não para por aí. 50% de todas as formas de trabalho são mais fáceis de automatizar do que o motorista. Aí você fala assim, não, beleza, ainda estou nos outros 50%. Vamos ver? Doctors. Passa 15 anos estudando para ser um radiologista. Aí vem uma máquina e faz seu trabalho melhor. Né? Tipo, daí tem pesquisa, não vou nem citar, mas é controverso pra caramba. Eles estão falando de aumentar a inteligência do médico, porque é muito sensível. Mas ele é mais eficiente. Né? O Mark Zuckerberg, na palestra dele no F8 2 semanas atrás, citou como uma das coisas mais maravilhosas que ele viu, um app que você tira a foto da sua pinta e ele faz um tracking daquilo no tempo e sabe dizer se aquilo é um câncer de pele ou não. Então você faz o acompanhamento das suas pintas por um app, com uma precisão, segundo ele, igual a dos melhores médicos
do mundo. E daí eu coloquei 4 exemplos aqui que eu encontrei de coisas similares. Uma delas, detecção de câncer de pulmão. Lembra o reconhecimento de padrão? Ele reconheceu nessa porque ele aprendeu naquelas. Igual. Traders, stock market, bolsa de valores. Esquece, já é dos robôs. Foi o primeiro a ser dominado. Se você é um ser humano comprando ação, cara, cuidado. E daí tem acidentes que aconteceram, tem acidentes clássicos que derrubaram a bolsa porque um robô começou a fazer um certo de movimentação, os outros robôs começaram a achar que aquilo era uma outra coisa e começou isso lá em 2012, 2010, o primeiro acidente que teve. E começou, derrubou a bolsa, 1000 pontos, pum. Né? Lawyers, já pode contratar o seu primeiro lawyer bot. Se você é advogado, eu peguei 2 referências, tem o Ross e tem o Peter. Tem nome de pessoas. Né? O Ross, fala, não tem cara, mas tem nome. E o Peter? O Peter é mais especializado, ele é só de negócios. Você quer um NDA, se você quer um contrato, um M&A, ele faz também. Né? E esse daqui, Writers. Esses caras já estão aí há muito tempo. Chama Narrative Science. Você bota dado, ele cospe um texto. Tipo, um exemplo clássico. Bota ele para fazer transmissão ao vivo de um jogo de futebol. E o único input que você vai dar para ele é vídeo. Ele vai identificar quem é quem e vai narrar melhor do que qualquer um. Porque ele vai falar, olha, o Robinho pegou a bola ali, é a 3ª vez que ele tenta fazer isso nos últimos 3 jogos e todas as vezes ele perdeu. Como que ele insiste? A memória é surreal. Lembrando do médico, são 10.000 doenças. A chance de você dar um diagnóstico errado é altíssima. É sobre-humano. Né? E daí vem a parte criativa. Né? Já estava entrando já na parte do... Cara, mas eu sou um pintor. Nunca ninguém vai conseguir. A ING, uma seguradora, comissionou uma máquina para pintar o próximo Rembrandt. Esse pode ser com áudio também. Já tá... Vamos ver como que eles fizeram. At ING, we believe in the power of innovation, what it can mean to people. We want to bring this innovative spirit to our sponsorship of Dutch art and culture. We knew that for this challenge, we needed to team up with experts from various fields to make this come to life. We're using a lot of data to improve business life. But we haven't been using data that much in a way that touches the human soul. You could say that we use technology and data like Rembrandt used his paints and his brushes to create something new. The first step was to study the works of Rembrandt in order to create an extensive database. We gathered the data from his collection of paintings from many different sources, including 3D scans and upscale images using a deep learning algorithm. Because a significant percentage of Rembrandt paintings were portraits, we analyzed the demography of the faces in these paintings, looking at factors like gender, age, and head direction. The data led us to the conclusion that the subject should be a portrait of a Caucasian male with facial hair between 30 and 40 years old, in dark clothing with a collar, wearing a hat, and facing to the right. From there, we started to extract features only with faces that were related to that specific profile. And we had to create a whole painting from just data. And we used statistical analysis and various algorithms to extract the features that make Rembrandt Rembrandt. We took parts of the face and we started to compare them. And then, based on this, we're able to create a typical Rembrandt eye or nose or mouth or ear. After generating the features, we were focusing on the face proportions. We used an algorithm that can detect over 60 points in a painting. We were able to align the faces and to estimate the distance between the eyes, the nose, and the mouth and the ears.
A painting is not a 2D picture. It's 3D. You can see the canvas, you can see the brushes, and that's what makes the painting come alive. A hive map is essential to make the painting a painting. We incorporated the height map into the painting and printed on a 3D printer that uses a special paint-based UV ink. It printed many layers, one on top of the other, which resulted in the height and texture of the final painting. It's sometimes a magical moment to see a painting for the first time. Even if it's computer generated, for me it is something special. I would have believed if I saw it in a museum that it would have been a real Rembrandt, just one I haven't seen before. It will be interesting to see Rembrandt looking at it. He will be happy that there are people trying to understand him and trying to create something out of that. So I think he will be happy. The next Rembrandt makes you think about where innovation can take us. What's next? Te digo o que vem. Ia ser muito legal se você botasse a sua foto e o Rembrandt pintasse. Isso ia ser legal, porque tipo, o cara escolheu o que ele queria pintar. Mas aí não é que eu encontrei. Your camera, and you can assign it any painting and it will apply this painting's artistic style to it. You can add the artistic style of Vincent van Gogh's beautiful Starry Night to it and get some gorgeous results. Or, if you are looking for a bit more emotional, or may I say disturbed look, you can go for Edvard Munch's The Scream for some stunning results. And of course, the mandatory Picasso. So as you can see, deep neural networks are capable of amazing things, and we expect even more revolutionary works in the very near future. Thanks for watching, and I'll see you next time. Esse tipo de rede neural usa uma técnica de Convolutional Neural Network chamado Style Transfer, né, que você aprender o estilo de alguém e transferir isso mantendo a referência original. Então vamos escutar uma música? Ode to Joy in Several Styles, by Flow Machines. O primeiro ele aprendeu a partir de partituras. Esse segundo ele aprendeu porque ele escutou um CD. Tipo, não importa o input que você dá, ele aprende o estilo, né? Tem vários outros estilos. Eu queria botar no Beatles, que é um pouco mais para frente, assim, que é legal também. Esse é um pouco. Não gostou não, mas assim, é muito legal. Bem, era isso, assim, só queria terminar, porque no início eu comecei falando que risco era aquilo, o maior risco era aquilo que era imperceptível.
Então, e que no momento que você percebesse, você ia ter que fazer uma avaliação e aquilo para mim era uma oportunidade. Então, eu só queria pedir, porque agora que nós já percebemos o risco, que a gente encare isso como uma oportunidade, porque isso será feito. Então, ou a gente abraça e entende como isso pode ser feito da melhor maneira, ou isso vai vir de uma maneira que não foi planejada por nós, né? Então, é por isso que esse estudo foi feito de uma empresa que foi recém-criada aqui em Belo Horizonte, que é a Kunumi, criada pelos cientistas brilhantes como o Juliano Viana e o Nívio Ziviani, que inclusive foram os caras que fundaram a Quan, que foi vendida para o Google, e é por isso que o Google está aqui. Então, existe uma linha de pesquisa muito forte em Deep Learning aqui em Belo Horizonte e vocês estão todos convidados a trabalhar com a gente, um dia vocês quiserem. É isso. Muito obrigado.